3 e aí, DG? Cama só de peixe. E aí, DG? Cama só de peixe. E aí, gente, beleza? Hoje eu tô num gás, você nem sabe. Acho que é o calor demais, eu fico meio agitada. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a tag Se Eu Fosse Reticências. A Amanda tá do outro lado da câmera e vai fazer as perguntas. As perguntas não sei lá se é pergunta, termina em reticência, então não sei. Vai, começa! Se eu fosse um mês. Seria março, porque é o mês do meu aniversário, mês da rainha aqui, né? Dia 16, é nóis. Tá. Se eu fosse um dia da semana. Eu seria sexta-feira. Tuts. Se eu fosse uma estação do ano. Seria o verão, né? Se eu fosse um planeta. Saturno, eu seria Saturno. Se eu fosse uma direção. Eu só não entendo se é direção norte, oeste, centro, não sei, sul, ou se é esquerda, direita, enfim. Mas, de qualquer forma, eu seria a esquerda, porque eu sou do contra, e seria o norte. Se eu fosse um móvel. Eu seria a minha cama. Se eu fosse um pecado. Eu seria um combo. A gula, mais, de prêmio, a preguiça. Se eu fosse um sentido. Eu seria o paladar. Ó, paladar. Se eu fosse uma pedra. Eu seria o diamante. Mudei de pedra, eu seria o diamante. Uma pérola, né? Porque a pérola vem dentro da ostra, que a ostra vem do mar, que seria eu no caso. Mas seria a pedra e o diamante, porque eu sou indecisa. A realidade é que ela seria a pedra da lua, ela mudou de ideia agora. Não, Amanda, mas é que eu me combino mais com o diamante. Se você fosse uma planta. Eu seria o John. Desculpa, John, brincadeiras à parte. Se eu fosse uma flor. Eu seria o girassol. Tô morrendo de calor, tá sério? Se eu fosse um clima. Eu seria o calor. Agora, sempre. Se você fosse um prato. Se eu fosse um prato, eu seria o prato fundo. A tigela que o Rivaldo come. Não cabe mais comida. Não, eu seria um prato de lasanha. Se você fosse um instrumento musical. Eu seria a bateria, com certeza. Porque eu faço muito barulho, eu não consigo parar de falar. Mas eu gosto mais do violão. Mas sei lá, às vezes barulho me irrita. Tipo, a Amanda me irrita quase sempre ela faz barulho. Eu vou sair desse vídeo. Você nem tá no vídeo, você tá atrás. Eu vou sair de trás do vídeo. Se você fosse um elemento químico. Eu seria oxigênio. Porque todo mundo precisa de oxigênio, né? Então todo mundo ia precisar de mim. Meu cabelo já tá grudando na minha cara, tanto calor. Se você fosse uma cor. Eu seria azul, porém também preto. Porém também. Português é top, hein? Por conta que porém eu seria o preto também. Não, eu seria o azul em geral, mas eu amo preto. Se você fosse um animal. Rivaldo. Não, Rivaldo, seria não, você. Mas pelo menos você tem cérebro, né? Então eu seria um leão. Não que o leão não tenha. Enfim. Se você fosse um som. Um sonho? Um som. Um som. Eu seria o som das águas. Da maré, principalmente. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda. Bata as palmas. Se você fosse um sentimento. Eu seria a saudade. Se você fosse um lugar. Coração, editor. E no caso é eu, não sei botar, ainda não vai ter. Se você fosse um lugar. Se eu fosse um lugar, eu seria Coruripe. Porque eu cresci lá, então. Eu cresci pras praias de lá, então. Coisa de infância. Queria tu ser Coruripe, pelo menos é mais muito que você. Se você fosse um lugar. Já falou. Se você fosse um sabor. Eu seria de chocolate. Se você fosse uma palavra. Ei, eu queria uma palavra mais difícil que otorrinolaringologista. Mas eu não consigo. Papibaquígrafo. Isso, como é? Eu sei essa palavra porque é difícil, nem eu sei falar. Porque nem eu me entendo, vai. Papi, grafo. Eu sei essa palavra. Eu seria essa palavra porque eu não me entendo. Às vezes as pessoas não me entendem, eu sou muito complicada. Como é? Papi, baguigra. Pelo menos eu sei falar a Minadab, né? Se você fosse um objeto. Se eu fosse um objeto, eu seria a prancha de surf. Se você fosse uma parte do corpo. Eu seria.
Eu seria... Eu gosto de a barriga, minha gente, eu não sei porquê. Eu acho muito pequenininha e fofinha. Meu cabelo. Se você fosse um número. Seria o 7. Ou 4. No caso, seria o Theo James nesse aí, né? Se eu fosse o 4. Não, você não seria. Eu seria o 7. Se você fosse um símbolo. Eu seria a maçãzinha da Apple. Pronto. Se você fosse uma música. Sem meia hora pra responder, Jess. Eu não sei qual música eu seria. Eu acho que eu seria um monte. Eu seria Anjo Moderno, de Jorge Mateus, e todas as outras músicas desse CD novo, que tá maravilhoso. Se você não viu, veja lá. Eu fazendo propaganda pro Jorge Mateus. O meu escritório numa terra sem Terra Sem CEP também é maravilhosa. Eu seria também Se Fosse Tão Fácil e a música mais triste do ano. É do ano? É. É, pronto, seria essas músicas. Se você fosse um super-herói. A parte complicada, galera, porque eu amo Flash e eu amo Arqueiro Verde. Então eu seria os dois, seria um combo também, Flash mais Arqueiro Verde. Eu queria ter a beleza do Oliver e o dinheiro dele, com certeza, aquele olho maravilhoso, aquele cabelo loiro, lindo, maravilhoso, amo. É, eu seria os dois. Se você fosse um personagem de série. Se eu fosse um personagem de série, eu seria... Outro combo. É, outro combo, porque eu quero ser Spencer, mas também quero ser Hannah, de Pretty Little Liars. Porque eu queria ser a Hannah, porque a personalidade dela parece muito com a minha. Ela é besta. E não. Poxa. Eu seria a Hannah, porque a personalidade dela parece muito com a minha, e seria a Spencer, porque o cérebro dela é igual o meu, né? Ela é muito inteligente. Poxa, dor, né? Vai, fala. Se você fosse um carro. Eu não sei porque ela botou essa pergunta, porque eu não sei que carro seria. Eu seria uma Hilux ou um HB20, porque é os carros que eu não sei, galera. Eu seria uma Hilux porque eu acho mais bonito. E eu seria o HB20 porque é o carro, o único carro até onde eu conheço. Agora vamos à pergunta que não quer calar. Se eu fosse vocês, no caso, se eu fosse vocês, eu deixaria um like nesse vídeo, eu me inscreveria no canal, eu compartilharia no Facebook e em todo lugar, em toda rede social, em todo buraco que der pra compartilhar. É nóis! Tamo junto! Tchau!